Eu tenho três notícias para vocês aqui. Uma que pode ser positiva, boa, uma que pode ser ruim e uma que pode ser péssima. Então vamos começar com a que pode ser boa. Você tem agora já cientistas tentando acelerar os protocolos para uma vacina para o coronavírus. Ou seja, pulando etapas tradicionais do processo que pode levar 5, 10 anos para preparar uma vacina e compreendendo a magnitude do desafio diante deles e a emergência na qual a gente está agora, pode ser que para o começo de 2021 haja uma vacina para o coronavírus. Então essa é uma boa notícia. Não é tão rápido quanto você imaginaria, né? Mês que vem você ter vacinas já disponíveis, mas pode ser sim que para o ano que vem, dependendo do ritmo da vacina, dependendo de como foram os testes, a gente tem a possibilidade de minimizar o impacto disso já no ano que vem. Então essa é a notícia boa em potencial. A notícia ruim é que foi feita uma previsão agora, também num estudo científico, considerando vários cenários, na verdade, né? Várias possibilidades para o desenvolvimento do vírus, que a gente tenha que adotar o distanciamento social talvez até 2022. E é engraçado porque ontem o Átila Yamarino ele compartilhou esse estudo no Twitter dele e os bolsonaristas ficaram enfurecidos, né? Ficaram irados, né? Começaram a atacar o Átila Yamarino, começaram a fazer uma campanha de destruição do Átila. Isso se assemelha muito à expressão que a gente tem no inglês, que é atirar no mensageiro. Porque você ataca a pessoa que compartilha o estudo e não quem fez o estudo, nem quem projetou esse cenário, né? E nesse caso em particular, eles estão atacando o Átila por dividir conosco essa informação. Já fizeram isso antes. Eles estão tentando destruir a reputação do Átila, aquilo que ele diz, quando na verdade o que ele faz aqui é justamente apresentar estudos de outros grupos, de outras organizações, de outros institutos que mostram cenários possíveis. E aqui tem a ver um pouco com aquilo que eu já falei num vídeo recente sobre pessimismo, na verdade, né? Quando vem um cientista que mostra esse é o pior cenário possível, o pior cenário seria milhões de mortos, o pior cenário agora, na verdade nesse estudo aqui que ele mostrou agora, de ontem, o pior cenário seria distanciamento social até 2025. Então a lógica é, a gente olha qual é o pior cenário e procedemos para evitar o pior cenário. A gente não quer milhões de mortes, a gente não quer ficar em casa ou isolados até 2025. Então, como é que a gente atua? Como é que a gente procede para evitar a catástrofe? Então, você viu isso em outros países. Você viu isso com o Trump. O Trump foi um que foi na televisão lá e divulgou os dados de um estudo que dizia que podia ter 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. Ele fez isso. O presidente dos Estados Unidos, extremista de direita, assim como o Bolsonaro, foi lá e mostrou os riscos que havia. E o que eles fizeram foi adotar medidas para tentar conter isso. Medidas tardias, medidas confusas, caóticas, descoordenadas. O Trump, essa semana, passou um papelão, fez um papel ridículo, porque o New York Times publicou uma notícia sobre a ineficácia do Trump, como ele foi negligente nesse caso, e que sabia desde janeiro que havia risco de chegar a pandemia nos Estados Unidos e causar centenas de milhares de mortos. E ele foi lá e fez um videozinho lá com música épica no fundo, mostrando o que o Trump fez em relação a isso, e mostrando em janeiro, depois em março. E daí aconteceu em fevereiro, que foi o período no qual ele negou o impacto da pandemia, assim como o Bolsonaro nega também, ainda hoje, quando disse que era um boato esquerdista dos liberais que queriam destruir os Estados Unidos. Bem, ele foi lá e negou o impacto disso. Ele deixou um vácuo nesse vídeo que ele preparou. E daí os jornalistas foram lá, mas olha só, você fez um vídeo aqui mostrando os seus pronunciamentos e no período de fevereiro você não botou nada, porque foi justamente o período no qual você deveria ter preparado os Estados Unidos para isso. Bem, outros governantes também mostraram esses cenários. O Boris Johnson no Reino Unido, que tinha adotado medidas inicialmente negando o impacto do coronavírus, querendo fazer uma imunização coletiva no país, quando surgiram estudos mostrando que podia matar 500 mil britânicos, ele foi lá e reverteu o curso. Então esses estudos eles servem para nos pautar, para a gente olhar para o futuro, tentar projetar o futuro aqui, mesmo que de maneira vaga, porque a gente não tem certeza de nada, olhar para o futuro e falar assim, olha só, se a gente não fizer nada, esse é o cenário que a gente tem. Se nós fizermos alguma coisa, esse é o cenário que a gente pode ter. A culpa não é do Átila, que a projeção inicial era de 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. A culpa não era dele, a culpa era dos estudos que fizeram essa projeção. Se estavam certos ou não, a gente não sabe, porque, felizmente, boa parte dos países do mundo adotaram medidas assim para controle do coronavírus. Felizmente, porque senão podia ser muito pior. E só um parênteses aqui, já que a gente está falando sobre governantes, eu disse aqui
várias vezes, inclusive, que esse tipo de momento agora, essa crise sanitária global, isso vai determinar os rumos futuros da política também. Quais governantes vão crescer em popularidade, em influência, em respeito depois disso, e quais governantes vão encolher, quais governantes vão se dobrar e quebrar diante disso. E a CNN norte-americana publicou uma reportagem muito interessante aqui, falando sobre 4 líderes mulheres que estão obtendo um resultado muito bom, desproporcionalmente bom para lidar com a pandemia. E ela menciona aqui quais são. Ela fala sobre a Angela Merkel, na Alemanha, que é uma cientista, né? Ela é uma química quântica e ela tem adotado medidas bastante eficazes para combater o coronavírus na Alemanha. Já detectou mais de 132 mil casos lá na Alemanha, porém, proporcionalmente a outros países como Itália, Espanha ou mesmo Estados Unidos, há um nível muito baixo de mortes. Então você vê uma mulher cientista que compreendeu o desafio assim que surgiu essa ameaça da pandemia, ou foi declarada pandemia, ela já começou a adotar medidas lá na Alemanha, então ela tem tido ótimos resultados. E vale lembrar que a Angela Merkel, alguns meses atrás, ano passado, ela estava ali na Berlinda. Ela tinha perdido apoio de muitos partidos ali, ela estava ali, quase que não se torna primeira-ministra de novo, e agora ela está com uma popularidade muito alta na Alemanha, e isso fortaleceu bastante a Angela Merkel e mostra como uma política profissional como ela, que já está por um tempão lá como primeira-ministra, quando tem boas atitudes, quando lida bem com uma crise, acaba se fortalecendo. Uma outra, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que é a Jacinda Ardern. A Jacinda Ardern, ela ficou conhecida quando teve o massacre de Christchurch, quando um radical extremista de direita foi lá e matou um monte de gente, um monte de muçulmanos lá na Nova Zelândia, e a reação dela a isso foi exemplar. Ela mostrou ao mundo como se trata esse tipo de questão, endureceu as regras para compra de armas na Nova Zelândia, sabe? Tomou medidas que um líder de fato toma nesse tipo de situação. E agora, com a questão do coronavírus, foi alguém que tomou também medidas drásticas em relação a isso, isolou o país. Ali favorece porque é uma ilha também, né? Então uma ilha da Oceania, então conseguiu isolar o país. E até o momento, a Nova Zelândia teve 1.300 casos e 9 mortes apenas. Então se vê uma mulher que adotou também medidas bastante eficazes para lidar com isso. E daí eles citam os 2 casos, que é a primeira-ministra da Finlândia, que é a Sanna Marin, que também tem tido bons resultados no combate, e a primeira-ministra da Islândia, que é a Katrín Jakobsdóttir. Essa reportagem dá a entender que as mulheres são muito mais preparadas para lidar com esse tipo de questão. É claro que a gente não pode estabelecer uma causação nisso, né? O fato de serem mulheres tem bons resultados, mas eu imagino também que você tem ali líderes que são mais empáticas, que compreendem o risco humano que isso causaria, ou seja, pensaram muito no sentido humanitário da questão, enquanto que líderes masculinos, de extremistas de direita nesse caso, pensaram com o próprio instinto deles ou pensaram com as próprias tripas deles, né? Apenas na economia, apenas no poder político que eles vão exercer, e isso leva a péssimos resultados. Basta pensar no Bolsonaro ainda. O Brasil não viu o pior. O Bolsonaro está negando isso, negando a ciência, negando o impacto do coronavírus, e vocês não viram o pior no Brasil ainda. Então, essas 4 líderes estão dando exemplo no mundo. É engraçado porque você tem apenas 7% dos líderes do mundo atualmente são mulheres. Segundo essa reportagem, entre 152 líderes eleitos no mundo, apenas 10 são mulheres. E dessas 10 mulheres, 4 têm feito um trabalho excepcional para lidar com essa crise. O que pode servir de exemplo, pode servir talvez de um ponto para reflexão aqui. E voltando ao Trump, ontem ele fez um pronunciamento já meio que aceitando que a economia norte-americana vai entrar em colapso depois. Foi um pronunciamento no qual você percebe que ele está bastante abalado, porque não apenas pela economia norte-americana, mas porque isso vai jogar um balde de água fria nas chances de reeleição dele, talvez. Você tem que aguardar. Bem, retornando ao estudo, né, que o Átila compartilhou ontem, fazendo essa projeção que talvez a gente tenha que manter distanciamento social até 2022, é importante distinguir 2 coisas aqui. O que é distanciamento social e o que é isolamento social. Isolamento social é o que a gente está fazendo agora, na Espanha aqui, ainda. A gente está em casa, em quarentena, sai na rua apenas por questões excepcionais, necessárias, está isolado, está em casa, fechado. O distanciamento social serão as medidas que serão adotadas daqui por diante. Na medida que começarem a reabrir os países, é manter uma distância entre você e outras pessoas de 2 metros, usar máscaras, usar luvas, talvez. Ou seja, resguardar um espaço de proteção. Então, embora
pareça ser catastrófico isso, né, manter distanciamento social até 2022, eles não propõem isolamento social até 2022. Ou seja, a gente não vai ficar em quarentena até 2022. Não é isso. É manter um espaço de proteção, lavar as mãos com frequência, ou seja, manter uma prática de higiene e de espaço ao redor de você para se proteger. É claro que isso vai redefinir um monte de coisa no planeta, né? Você tem que manter 2 metros de distância numa fábrica, ou numa empresa, num escritório, ou na escola. Como é que você faz isso com crianças, adolescentes? Como é que você faz isso? Como é que você controla essa distância de 2 metros entre uma criança e outra, brincando num parquinho ou brincando num pátio? Então isso vai redefinir completamente nossas práticas diárias mesmo. Se essa for a projeção e essa projeção estiver correta, é um novo mundo que a gente vai encontrar diante. Shows, por exemplo, shows de rock. Como é que você vai reunir no estádio as pessoas, né? 50 mil pessoas para assistir um show ou um jogo de futebol. Isso vai mudar completamente. Então, é um novo mundo pela frente. É um novo mundo mesmo e a gente vai ter que repensar muitas coisas. O trabalho, trabalhar de casa quem puder. Muita coisa vai ter que mudar. Isso é o fato. Muita coisa vai ter que mudar se essa projeção estiver correta. E por fim, a notícia péssima, e que eu já anunciei aqui, já dei um spoiler aqui na fala do Trump de ontem, é sobre a depressão econômica que a gente vai encontrar agora adiante, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, fez uma projeção também de retração econômica no mundo, de crise econômica profunda, de depressão econômica talvez. Então tiverá muitos países aí com problemas sérios econômicos. Isso inclui países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Então, possivelmente, nesse segundo semestre em diante aqui, para 2021, o negócio vai ser bem complicado. Provavelmente veremos milhões de postos de trabalho desaparecendo, empresas quebrando. O negócio promete ser muito complicado mesmo, no sentido econômico. A expectativa é que seja a pior crise econômica da história do mundo desde 1929, desde a Grande Depressão de 29. Então é algo muito diferente também que nós, coletivamente aqui, nunca vimos, realmente não esperávamos ver também. Havia já uma previsão, há alguns anos, na verdade, que em breve teria uma crise econômica, mas não poderíamos imaginar que seria algo dessa dimensão. Pensava-se que seria tipo 2008 ou da bolha.com que teve nos anos 2000. Nada nessa proporção. Então a gente verá realmente tempos bastante sombrios adiante. E como eu disse, isso vai impactar das mais diferentes maneiras no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Isso vai impactar nos países, isso vai impactar também no cenário político. Como eu disse, isso aqui vai fazer com que certos líderes cresçam, se fortaleçam, enquanto outros líderes vão se enfraquecer. Mas o cenário pintado não é positivo, não é mesmo. Eu quero ler para vocês aqui algumas projeções que eles fizeram, não sei se tem para o Brasil, nessa reportagem não tem. Eles já chamam de grande lockdown, grande quarentena. A projeção é que os Estados Unidos encolha 5,9% no PIB, a Alemanha 7%, a França 7,2%, a Itália 9,1%, aqui na Espanha 8% de retração econômica, o Reino Unido 6,5%, a China, que tem um crescimento que é muito grande, né, um país que está bombando, terá um crescimento pífio, né, um PIBzinho de 1,2%, a Índia 1,9%. O Brasil, que teve um PIB pequeno também, né, um crescimento bastante pífio ano passado, certamente entrará no negativo também. Então é um cenário bastante assustador, se a gente for pensar aqui as possibilidades futuras aqui. E é nesse momento que a gente verá a volta do keynesianismo, né? A gente já falou aqui anteriormente também sobre o John Maynard Keynes, que era um economista britânico e que teve as suas teorias econômicas adotadas para a crise de 29. Então você teve, por exemplo, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que adotou o New Deal, que foi um pacote de estímulo econômico, governamental, de injetar dinheiro na economia, de fazer grandes obras públicas. Então, certamente, países desenvolvidos vão ter que adotar uma postura agora keynesiana para poder passar por isso. É um modelo que já foi testado anteriormente, que já funcionou, então eu imagino que vai retomar com força agora essa mentalidade intervencionista do Estado de botar grana, de injetar grana na economia. É claro que quem tem bala na agulha acaba saindo melhor do que países mais pobres que vão ter que lidar com uma crise interminável. Mas o cenário não é bom, não. O cenário não é positivo. A gente já imaginava isso, o que a gente não tem a noção ainda é da dimensão, de quão grande será o estrago. Assim como a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar a pandemia, quanto tempo o coronavírus vai estar por aqui, quando sairá uma vacina, a gente não sabe também as consequências econômicas e políticas disso. Podem ser profundas, podem ser muito profundas, pode ser um abismo sem fim. Então a gente não sabe. E por fim, um último comentário aqui
é que ontem soubemos também que o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, e o governador do Pará, o Helder Barbalho, estão com coronavírus também. Para você ver como isso não poupa ninguém, não é apenas pessoas fragilizadas, embora sejam mais suscetíveis e sofram mais com isso do que quem tem grana. Mas você vê agora 2 governadores brasileiros que estão com coronavírus. Recentemente, o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, também estava com coronavírus, ficou na UTI uns dias e agora já voltou a trabalhar. Mas se cuidem, gente. Fiquem em casa, se cuidem. Essa é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Não tem mais nada, não tem remédio, não tem vacina. É ficar em casa, se proteger e se preparar para o pior, porque o negócio ainda vai complicar muito no Brasil e depois você tem aqui a consequência econômica que também será profunda. Então, se cuidem, a gente. Um grande abraço para vocês, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, se inscreva no canal, gente, a gente está quase chegando a 400 mil inscritos agora. Eu agradeço muito vocês que estão acompanhando e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.